Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você ainda sobre o tema fome de alma, nenhum alimento acalma. De acordo com a constelação familiar, a mãe é quem traz o filho para a vida e o pai é quem leva o filho para a vida. Essa é uma das descobertas do Bert Hellinger em toda a sua trajetória. E ele observou que quando esse filho não vai para o pai, é como se ele não pudesse ir para a vida. Então a mãe, ela traz o filho, ela dá a segurança, é quem vai gestar, parir, nutrir e depois soltar essa criança para o pai, que é uma metáfora, uma representação do mundo. Infelizmente, a gente ainda confunde o amor com apego. Muito amor, às vezes, tem por trás muito medo da separação, muito medo da perda. Essa também é uma observação do Bert Hellinger. Muito amor também é um medo de perder. Então, quando eu tento reter por excesso de zelo e seguro a criança, ela não sente permissão para ir. Isso também pode acontecer quando a relação de casal não é uma relação saudável, quando algo aconteceu entre esses dois. E eu falo casal, mas às vezes eles nem eram um casal, né? Às vezes a mulher engravidou, mas esse homem e essa mulher não chegaram a ser um casal e tem dificuldades nessa relação para lidar com a criança. E eu falo homem e mulher porque todo filho tem um pai e uma mãe, mesmo que ele seja cuidado por um casal homoafetivo. Mas todos nós temos um pai e uma mãe porque fomos gerados a partir de um óvulo e um espermatozoide. E é desse lugar que eu tô querendo conversar com você. Sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento sobre os formatos de família. Quando essa mulher que gerou o bebê não honra e não é grata a esse homem e acredita que o filho é dela, ela não permite que essa criança ame o pai. E assim é como se ela impedisse esse fluxo da criança para a vida. E por lealdade, porque todos nós temos uma grande lealdade à mãe, por ela ter nos gerado, por ela ter cedido o seu corpo, né? Então é nossa primeira relação, ela é nosso primeiro amor, que foi nosso primeiro vínculo. Então a gente tem uma tendência a ficar no campo dela. O Bert Hellinger observou que a principal causa dos addicts de todas as ordens, né, álcool, drogas e até comida, geralmente está associado a essa falta de permissão para tomar o pai. Então, se eu não posso amar o meu pai, é como se eu não pudesse expressar 50% de tudo que eu sou. Porque 50% do meu DNA veio do meu pai. Então, eu tenho em mim, nesse 50%, tudo que ele é. Tudo dele. Todo o sistema familiar dele. Assim como, nos meus outros 50%, eu tenho 100% do que é minha mãe. Tudo que é minha mãe. Todo o sistema dela. E essa permissão para ser os dois, para amar os dois igualmente, me permite ser eu mesma e poder expressar todos os meus genes. Só que se eu não tenho um deles, se eu não tenho a permissão para amar um deles, se eu não digo sim a eles, me gera uma falta, um vazio na alma. E muitas vezes é esse vazio que a gente quer preencher. Com comida,
com outros addicts, né? Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser compra, todas as compulsões. E quando esse filho pode amar os dois, algo se preenche, algo se sacia. Se isso é ainda mais grave, existem casos de obesidades mórbidas, de dependência química num nível mais grave, né? Onde essa pessoa se coloca em situações de perigo. Nessas situações, o Bert Hellinger percebeu que é como se o filho, em silêncio e de forma inconsciente, de forma inocente e com o maior amor, dissesse para sua mãe: antes eu morrer do que você. Por amor a você, eu morro, eu fico. E essa criança, que pode já ser adulto, né? Mas muitas vezes a gente faz isso ainda na infância, mesmo sem ter consciência. Essa criança fica na esfera da mãe e se torna o companheiro ou a companheira da mãe e passa a suprir para a mãe o que falta para ela. E aí, esses sintomas, eles ficam ainda maiores, mais exacerbados, mais crônicos. Por isso, são buscas que, de uma forma indireta, levam a pessoa para a morte, porque gera uma doença, ou a coloca em situação de perigo, como a dependência química, ou pode levar para uma overdose. São situações muito graves e que, sem saber, a pessoa está, de uma forma velada, está desejando morrer. Eu sei que isso é muito pesado, isso é denso, isso é difícil. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Mas é importante que a gente olhe para o que tem atrás do que a gente chama de problema e de queixa, para que a gente possa encontrar a saída, para que a gente possa encontrar a solução. E isso não é culpa de ninguém, porque toda mãe e todo pai deu o seu melhor. E naquela época, dentro do que os pais tinham consciência, foi a forma como eles conseguiram lidar. Então o que eu estou dizendo não é para culpar a mãe ou culpar o pai, e sim para que você acesse dentro do seu coração se isso faz sentido, para que você possa encontrar um outro caminho. E eu coloquei um vídeo há um tempo atrás no meu Instagram que chama O Cordão. O Instagram é Alegria Alimentar, você pode acessar por lá ou por outras redes sociais também. Ele é incrível e ele ilustra exatamente isso que eu estou falando. Muitas vezes, por amor, porém é um amor cego, é um amor cheio de apego, de culpa e de medo. As mães podem segurar o filho. E aí ele não tem permissão para ir para a vida, para encontrar um companheiro ou uma companheira. E fica como companheiro da mãe. E isso não ajuda nem a mãe, nem o filho. Muitas vezes nós temos receio de dizer não, de dar limite. E dizer e deixar a mãe para ir para a vida. Porque na nossa fantasia, se eu fizer isso, ela morre. Um filho sabe quando existe no olho da mãe um desejo de morrer. Quando ela está deprimida, quando ela não vê sentido na vida.
E quando a mãe coloca toda a sua expectativa e todo o seu sentido de viver na criança, isso se transforma num fardo muito pesado. Porque é como se a tarefa da criança na vida fosse fazer a mãe feliz. Só que não é. Todos sabem essa expressão. Eu tive um filho pro mundo. E muitas mães verbalizam isso. Só que poucas compreendem o que isso realmente significa. E eu sei que todas as mães não fazem isso por mal. Que todas amam o seu filho, os seus filhos. Por isso é um aprendizado. E por isso nós precisamos conversar sobre esses temas, conversar sobre essa angústia, para conseguir purificar, lapidar essa pedra bruta, para conseguir discernir o que realmente é amor. Porque senão a gente faz barganha com amor. E esse é o amor infantil. Esse é um amor cheio de apego. Esse é um amor cego. Não é um amor livre, não é um amor que vê. Não é um amor lúcido. E aí a gente começa, sem perceber, chantagear. Mas você vai me abandonar? Mas eu fiz tudo isso para você. E essa fala aprisiona os filhos. E eles não se sentem livres para escolher o seu próprio destino. E tudo isso pode levar a essa falta, a esse vazio imenso. Porque se eu tenho que cuidar da minha mãe e doar a minha vida para ela, eu não tenho mãe. Eu tô como quem cuida dela. Então eu tento buscar a mãe em outras coisas. E nada vai suprir. Você pode comer o que você quiser, na quantidade que for, nunca vai ser suficiente, porque não é alimento que você está buscando. Essa falta é muito maior, de outra ordem. E encontrar esse caminho de volta para o coração da mãe, para o coração do pai, é o que vai sanar essa falta. Só que esse caminho de volta é como filho, não é como quem cuida deles. Lógico que quando um pai está idoso, quando a mãe está idosa, a gente vai ter que ajudá-los. Quando eles estão dependentes. Só que tem muitos pais que estão ativos e os filhos acham que têm essa tarefa. Não, se seus pais são ativos, você não tem que cuidar deles. Eles sabem se cuidar. Se eu me preocupo o tempo todo que eles podem morrer, isso não é cuidado, isso é medo. É diferente. Então, como eu posso, mesmo que eu cuide, mesmo que eles sejam idosos, eu tenho que cuidar deles efetivamente, eu faço isso do lugar de filha, não como mãe. E aí esse filho precisa fazer esse caminho de volta. Nesse lugar, eu consigo encontrar o caminho de volta para o coração dos meus pais como filha. Só que para isso eu preciso quebrar muitas vezes essa ponte que eu construí anteriormente. É como se a gente pudesse quebrar uma ponte velha e construir uma ponte nova. E construir uma relação com outro nível de vínculo. Muito mais leve, muito mais fluido. Isso não é abandonar os pais. É abandonar o medo que você tem de perdê-los. É diferente. E aí você consegue encontrar o caminho de volta para o amor com relação a eles. E isso não significa que eles têm que te dar mais alguma coisa. Porque se você é adulto, eles já deram o suficiente. Você está vivo
chegou até aqui, deu tudo certo. É para que você possa ser filho, ser filha, para então ser adulto na sua vida e pai dos seus filhos, não dos seus pais. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!